Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES Unita. Aqui é o professor Emerson, novamente, prosseguindo nosso último ponto da disciplina de Arbitragem e Mediação Internacional. É o ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados de arbitragem. Prosseguindo aqui, como já é especificado no ponto anterior, não há formato específico para o requerimento de instalação de arbitragem na Corte da ICC. Não é como deve seguir um determinado modelo, como acontece no processo judicial, né? Que é definido pelo direito processual. Porém, as partes devem obedecer aos requisitos estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 3º do regulamento da Corte da ICC, que seria o seguinte: o nome completo, a descrição, o endereço e outros dados de contato de cada uma das partes, o nome completo, o endereço e outros dados de contato de qualquer pessoa que represente o requerente na arbitragem, que seria um representante, né? A descrição da natureza e das circunstâncias do litígio que deu origem às reivindicações e da base sobre as quais as reivindicações foram feitas, a declaração do pedido solicitado, juntamente com os valores de quaisquer reivindicações quantificadas e, na medida do possível, uma estimativa do valor monetário de quaisquer outras reivindicações. Quaisquer acordos relevantes e, em particular, as convenções de arbitragem, né? Se caso já tenha sido celebrado. Quando os pedidos forem feitos no âmbito de mais de uma convenção de arbitragem, uma indicação da convenção sobre a qual cada reclamação é feita. Todas as informações relevantes e quaisquer observações ou propostas relativas ao número de árbitros e sua escolha de acordo com as disposições do artigo 12 e 13 e qualquer nomeação de um árbitro assim exigida. E, por fim, todos os dados relevantes e quaisquer observações ou propostas quanto ao local da arbitragem, as normas legais e o idioma da própria arbitragem, né? Como eles falaram, pode ser qualquer língua do mundo, na verdade, as principais, né? O reclamante, ele pode apresentar outros documentos ou informações com uma solicitação, né, que considere apropriados ou que possam contribuir para a resolução eficiente da disputa. Então, não tem assim... Existe um número de informações, como vocês perceberam, mas não é uma coisa fechada como acontece no Poder Judiciário, que inclusive hoje a gente tem que preencher online, né, o formulário para dar entrada em ações no Poder Judiciário, no qual lá especifica. Na verdade, eu acho até um pouquinho mais eficiente do que deixar assim, meio solto. Mas aí é minha posição de advogado, né? Bem, pessoal, o artigo 4º, parágrafo 4º do regulamento da Corte da ICC define que, juntamente com o requerimento, o reclamante deve: a. Efetuar o pagamento da taxa de depósito exigida pelo anexo 3, que seriam custas, taxa de arbitragem, em vigor na sua data de apresentação, e apresentar um número suficiente de cópias da solicitação para cada uma das outras partes, para cada árbitro e para a secretaria, onde o reclamante solicitar a transmissão da solicitação por meio da entrega contra recibo, correio registrado ou mensageiro. Essa questão do número de cópias, isso aí é bom ver, eu não achei informação atualizada, se eles estão exigindo, porque se você mandar o arquivo digitalizado, essa questão de cópia, isso aí não existe mais, não. E a questão do recibo, né, por meio de correio registrado, porque aí é o AR, né, a pessoa tem a confirmação de que foi recebida, foi encaminhada, juntamente com a questão do pagamento da taxa, né, que não é barato, como a gente já falou aqui no ponto passado. O requerimento de arbitragem ele deve ser encaminhado para qualquer escritório da Corte da ICC, seja Paris, Hong Kong, Nova York, Singapura, Abu Dhabi ou São Paulo, como a gente já estudou. O requerimento deve ser acompanhado de pagamento antecipado não reembolsável de US$ 5.000. Se o requerimento for impetrado na Secretaria da Corte de São Paulo, ou seja, é um valor bem alto, né? Só compensa se for uma causa realmente de alto valor, né? As custas do processo variam em escala de acordo com o valor da causa e o número de árbitros, seja um ou três, alcançando o valor percentual, geralmente de 1 a 30% do montante disputado. Quanto maior a causa envolvida, menor o percentual. Então, quanto maior esse valor, menor as custas. E, basicamente, só compensa realmente causas de altíssimo valor, porque só as taxas de requerimento seria US$ 5.000. Hoje em dia, imagine, dá quase R$ 30.000. O prazo de contestação da parte reclamada é de 30 dias após o recebimento do requerimento, né, através de secretaria, nos termos do artigo 5º do regulamento da Corte de ICC, que é o prazo da parte contrária, que seria como se fosse o réu na arbitragem, seria como se fosse, não, é o réu na arbitragem, né?
e aí eles têm 30 dias para fazer isso. As partes em conflito, elas podem escolher o árbitro por sua nacionalidade, idioma ou expertise. Então você pode escolher, eu quero pessoa de outro país, eu quero pessoa que domine tal língua, eu quero pessoa que eu tenho conhecimento nessa área, alguém que entenda sobre a sua cultura ou linha de negócio. Às vezes tem, não, vou escolher gente de outro país, porque vai ter mais imparcialidade. Já outros pensam o contrário, eu quero escolher alguém que entenda da minha cultura. A Corte da ICC verifica a declaração de aceitação, disponibilidade, imparcialidade e independência de todos os árbitros. Caso as partes não cheguem a um consenso, ou se as partes preferirem, a Corte pode intervir e nomear um dos árbitros, ou mesmo um único árbitro. De acordo com o artigo 21 da do Regulamento da Corte CC, né, as partes podem acordar sobre as leis em que o caso será tratado, por exemplo, elas podem ser as leis do seu próprio país, do país da outra parte, de outro país distinto, ou que o direito chama de princípio geral de direito. Na falta de acordo entre as partes, a Corte Arbitral poderá escolher as normas que achar mais adequadas para a solução do conflito. Pessoal, essa é uma das grandes vantagens da arbitragem, ou seja, as partes podem escolher a norma aplicável, tá? Seja a lei do seu país, de outro país, as próprias normas das cláusulas incotermes, né? O artigo 31 do regulamento da Corte da ICC define em 6 meses o prazo para a emissão da sentença arbitral final. Isso aqui a gente já viu, né? Esse lapso temporal pode ser prorrogado a pedido fundamentado das partes ou pela própria Corte, se entender isso como necessário. Então, nem se compara ao Poder Judiciário. Muitas vezes, 6 meses é só para marcar uma audiência, tá, gente? A Corte Arbitral da ICC aceita causas comerciais que envolvam pessoas naturais, empresas privadas ou até estados e entidades governamentais. Inclusive, acho que no ponto passado eu falei que a ICC estava atuando nas questões entre o governo brasileiro e concessionárias de energia elétrica. Pessoal, encerramos aqui mais uma parte do nosso ponto 6 da disciplina de arbitragem e mediação internacional do curso de RI. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.